Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural Retrospectiva está no ar. Confira os destaques do penúltimo programa da série que vai relembrar reportagens especiais que marcaram 2023. Referência no Nordeste. Granja de suínos localizada no município de Campo do Brito foi a única do estado, em 2023, a produzir animais com atestado de certificação genética. Capital sergipana do quiabo, referência na produção do legume, Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco, apostou em 2023 na introdução de novas variedades sob supervisão da CODES para evitar o risco de pragas e doenças. Investimento em pesquisas científicas. Estudos da Embrapa Semiárido com o gado Síndia em Sergipe revelaram resultados promissores no cruzamento com raças leiteiras. E ainda, peixe fresco no quintal de casa. Nossos repórteres buscaram informações de como produzir tilápias em caixas d'água. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente. O Sergipe Rural Retrospectiva 2023 já começou. A gente começa o penúltimo programa da Retrospectiva 2023 relembrando o exemplo de sucesso que vem lá do município de Campo do Brito, na região agreste de Sergipe. É lá que está implantada a primeira granja de suínos do Nordeste multiplicadora de animais de alta qualidade. Mas, para isso virar realidade, a Granja Cristo Reis investiu em melhoramento genético de olho no abate, venda de sêmen e matrizes. E não deu outra. O local se desenvolveu e foi também o primeiro do estado a receber o atestado de certificação genética dos animais. Depois de acompanhar a construção da primeira granja multiplicadora de suínos do Nordeste, chegamos bem cedinho a Campo do Brito para conhecer o funcionamento do lugar. Mas antes mesmo de entrar no espaço, recebemos um convite inusitado. E nós chegamos aqui na Granja Cristo Rei, mas para que a gente entre na unidade, a gente precisa trocar de roupa. Vem com a gente. Banho tomado, cabelo lavado, vamos entrar na granja. Aqui na granja, normalmente as visitas não são permitidas. Quando necessário, deve-se tomar precauções, como tomar banho e vestir o uniforme da própria granja. A gente preza pela biosseguridade da granja. Então, a importância desse banho que vocês tomaram é que vocês não tragam nenhuma doença, nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo que possa vir a contaminar os animais que a gente produz aqui. Criador há bastante tempo, Evairton percebeu a necessidade do mercado sergipano de suínos para investir na criação desse espaço, construído numa área longe de estradas e de outras granjas. Justamente para favorecer essa parte do controle sanitário. A nossa granja, para vocês terem ideia, é livre de pneumonia, livre de micoplasma, sem vacinação. Isso já vem os animais, nós recebemos da Granja Núclea de Brasília, Distrito Federal, e elas vêm sem vacinação e permanece assim. E para isso teria que ser num local afastado, um local isolado. Né? Todo esse trabalho, vocês tiveram que tomar banho agora para entrar e trocar, vestir a farda da granja, justamente é um protocolo, né, que a empresa exige para que nós tenhamos esse know-how, esse padrão de granja livre. A estruturação do local levou tempo e dinheiro. Os suínos são acompanhados desde a gestação. Nesse espaço aqui, a unidade de inseminação e genética, estão os reprodutores da granja. E com o uso desse manequim, o sêmen é recolhido. Depois de passar por alguns processos no laboratório, o material é usado para inseminar as matrizes na granja. Coleta, faz análise, aí vem, passa todo o processo pela parte do laboratório, aí vem na parte da inseminação. A inseminação a gente vem, pega elas, aqui está no cio, a gente edifica o cio com o rufião. Aí está no cio, a gente faz a primeira cobertura, aí a gente amarra a bolsazinha lá no fundo da gaiola para a gente não se perder no padrão delas.
Nessa área em gaiolas ficam as matrizes já inseminadas, as que serão inseminadas e as que estão em fase de parição. São 16 nascidos em média por animal, mas pode ultrapassar os 20 leitõezinhos de uma vez. Depois de nascidos e de mamarem um colostro, os leitõezinhos são apartados da mãe com 21 dias e seguem para a creche. Com a confirmação da prenhez, as matrizes desfrutam de um espaço compartilhado anexo ao setor de maternidade, onde o bem-estar dos animais é um compromisso. Estamos num espaço aberto só de suínos fêmea e esse espaço aqui é pensado para o bem-estar dos animais. Quais são as vantagens desse espaço e da diferença do manejo anterior que não prezava esse bem-estar? Isso, nós estamos numa gaiola de gestação coletiva, ela preza pelo maior bem-estar das gestantes, a gente acaba proporcionando a elas uma maior interação com as outras, faz com que ela também consiga expressar o seu comportamento natural, né? Ela vai ter espaço para se movimentar, diferente das gaiolas individuais, né? Que elas não têm espaço, praticamente elas só conseguem levantar e deitar. E aqui não, aqui elas ficam bem mais livres. O equipamento de distribuição de ração é automatizado, seguindo critérios específicos para cada animal. A identificação dos animais é feita através de um brinco com chip. A única granja no Nordeste que tem esse sistema, e cada porca tem um chip na orelha e esse equipamento identifica, a depender da fase de gestação, do estado corporal do animal, a gente coloca lá no programa, no software, uma quantidade determinada de ração e essa ração cai automaticamente quando ela entra na gaiola, né? Assim, é um sistema muito moderno que veio favorecer bastante, né, o que a gente pensa de suinocultura, que é uma suinocultura mais moderna, uma suinocultura que olha o bem-estar animal. Na fase de terminação, ocorre o crescimento e a engorda do suíno. E ações como o fornecimento de uma alimentação balanceada, o ajuste de comedouros e bebedouros são imprescindíveis. A suinocultura sergipana atende principalmente ao mercado interno com predomínio para o abate. Há um nicho importante que atua na engorda dos animais, mas a reprodução de suínos é pouco explorada. Como a gente aqui fez essa parceria com a DNA para produzir fêmeas para reprodução, para venda para outros criadores, a partir de 10 de abril nós já estamos tendo essa disponibilidade. Já temos alguns pedidos, algumas pessoas já fizeram reserva de animais, mas estamos assim, aguardando, né, que a partir de abril agora a gente já vai ter esses animais disponíveis para venda. Já estamos comercializando o sêmen, mas as fêmeas a partir de 10 de abril no máximo a gente já tem animal disponível para venda também. A seguir, referência na produção de quiabo, o Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco, apostou em 2023 na introdução de novas variedades para evitar o risco de pragas e doenças. O Sergipe Rural Retrospectiva volta já. Em maio de 2023, a nossa equipe esteve em Canindé de São Francisco para conhecer o segredo do sucesso da produção do quiabo dentro do Perímetro Irrigado Califórnia. Sob supervisão e apoio técnico da CODES, os irrigantes produziram 33 mil toneladas do legume, o que proporcionou a geração de renda avaliada em 50 milhões de reais. De olho no aumento da produção e também dispostos a evitar a infestação de pragas e doenças nas plantações, 6 variedades de quiabo foram testadas nas lavouras. Reveja. O cultivo do quiabo não é novidade para os produtores do Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco. Mas a chegada de novas variedades pode aumentar a produção e a maior rentabilidade dos agricultores e até evitar o risco de pragas e doenças. A gente, através da gerência da CODES, através da diretoria da CODES, vamos buscando alternativas para que quando a gente sinta que a produção esteja diminuindo,
a gente tenha ali um portfólio de oportunidades. Foi aí que surgiu o convite para outras entidades que trabalham com sementes, convidando-as para que, ofertando o nosso sistema de produção, os nossos produtores, para que eles venham fazer seus experimentos. São 6 variedades que estão sendo testadas nessa área experimental. Algumas já apresentaram resultados semelhantes à única variedade cultivada no perímetro, a Santa Cruz 47. Se aproximam na produção, no tempo de prateleira, na produtividade dele, e é um quiabo que a gente já desde o início a gente viu que o porte dele acompanha muito o Santa Cruz 47. Então a gente quer isso, quer estar em condição de fazer com que a nossa região produtora de quiabo, conhecida nacionalmente, ela nunca diminua a sua produtividade. E além dos experimentos com outras cultivares do quiabo, o perímetro tem despertado o interesse de empresas do sudeste do país para a produção de sementes de hortaliças. Os agricultores receberam a visita do representante de uma fábrica do Rio Grande do Sul. Viemos aqui no projeto Califórnia a conhecer todo esse sistema aqui de irrigação, todo o sistema de produção que nos atraiu para ver a possibilidade, né, de estar produzindo sementes de hortaliças, de diversas hortaliças aqui no perímetro. Estamos aí com o apoio da Cofrucal, cooperativa de produtores daqui, estamos conversando e tendo apoio também da CODESE, né, para que a gente possa conversar com agricultores e viabilizar um projeto, né? Nosso projeto ele é todo integrado, né, de uma parceria com o produtor, né? A gente garante compra, garante a compra da produção, né, com preço fixado. Tem uma série de vantagens que no decorrer do tempo, dos próximos dias, a gente vai estar conversando e comunicando os produtores e os órgãos que aqui também dão assistência técnica, né? Na reunião com produtores, Cooperativa de Fomento Rural e os técnicos agrícolas do Perímetro Califórnia, foi aberta a possibilidade da empresa de sementes orientar, fornecer a base genética e depois comprar a produção de sementes feita em Canindé de São Francisco. Eles viram aqui um grande potencial, até mesmo porque nós temos aqui água do São Francisco, solos férteis, né, e um potencial que a gente pode explorar para a instalação desse projeto de produção de semente. Então, no primeiro contato que tivemos com eles, nós fomos até a CODESE, solicitamos junto ao coordenador do perímetro, o Jonatas, a equipe técnica, e tivemos sentado, estudando o projeto, vendo a viabilidade do projeto. Tivemos alguns produtores fazendo foto, vendo em loco a produção de quiabo, e eles ficaram muito animados, otimistas com a capacidade de produção, com a potencialidade de produção em nossa região. Os agricultores ainda têm algumas dúvidas sobre a parceria, mas apostam que pode ser interessante para todos os envolvidos. Analisar mais, tem que fazer, ver o levantamento de custo, a nossa qualidade de solo aqui dentro, quantas limpas vai dar na mercadoria do que vocês querem. Porque enquanto a gente não fazer tudo isso, não tem como você trabalhar e dizer que dá certo aqui dentro, entendeu? O solo aqui é muito bom. Mas agora as nossas pragas, o produto que a gente vai usar, a qualidade da semente que vocês vão querer, isso tudo a gente tem que ver, levar em consideração, né? Porque trabalha em cima de lucro. Quando você trabalhar em cima num produto que não deixa lucro, então a gente não é muito lucrativo a gente aqui dentro. O gerente do perímetro está acompanhando de perto as visitas e as demandas da empresa e dos agricultores, que podem resultar na maior produtividade do perímetro e melhoria da renda dos agricultores irrigantes. Nos últimos anos, o governo do estado vem investindo bastante no perímetro irrigado Califórnia, desenvolvendo assim, dando uma maior produtividade no perímetro. E creio que isso vem chamando a atenção de empresas, né, e de outros agricultores, de outras pessoas, né, que queiram investir no nosso perímetro. Em junho de 2023, nós destacamos o estudo pioneiro da Embrapa Semiárido em Sergipe, que apontou o sucesso do cruzamento do gado da raça Cindy com raças leiteiras da região.
O objetivo dos estudos foi trazer opções e viabilidade para que os criadores possam desenvolver os plantéis com custos menores e maior produção de leite e carne. Sindhi é uma raça de gado bovino zebu, originária do Paquistão, conhecida pela sua dupla aptidão, produzindo animais com leite e carne no mesmo indivíduo, mesmo em condições de estresse térmico. E esse gado foi a base para cruzamentos genéticos que estão sendo pesquisados pela Embrapa Semiárido. A expectativa dessa pesquisa é a gente juntar a rusticidade do gado Sindhi com a produtividade leiteira das outras raças que a gente testa. Então, a gente está numa expectativa muito positiva dessa rusticidade do animal que é o Sindhi, que ele tem uma adaptação muito grande ao semiárido. Ele consegue converter um alimento de baixo valor nutritivo em carne e leite. Né? Ele consegue se adaptar muito bem também a altas temperaturas, assim como também ectoparasitas. Então, se for comparado com o girolando, ele é muito menos parasitado por mosca do chifre, carrapato. E quando a gente cruza isso com esses animais, que são animais que têm um potencial leiteiro elevado, como são as raças que a gente trabalha, então a gente tem um híbrido, um animal que vai ser um cruzamento, o resultado disso vai ser um cruzamento dos dois, que vai ter a junção do ótimo com o bom. Originária de regiões áridas e semiáridas, a raça é uma aposta para o Nordeste do Brasil, que apresenta áreas com características semelhantes, como escassez de água e de alimentos. Apesar da pouca oferta de alimento, o gado Sindhi e os cruzamentos pesquisados têm tido bons resultados. O que a gente pode ver na prática aqui, na fazenda, no dia a dia, são animais que vão bem, ganham peso. Vocês podem observar que a pastagem não está com condições ideais, mas por ser uma raça resistente e rústica, que se adapta perfeitamente à região semiárida, a gente vê aí o resultado. Então a gente teve um ano bastante chuvoso, isso facilitou o manejo, então a gente ainda não suplementou esse gado no coxo, e a perspectiva de suplementação daqui a uns 20 dias ainda. Então isso é estratégico para o produtor do semiárido, né? Já que a gente tem escassez tanto de água como de pastagem, então eu acho que é um gado que vai bem para a nossa região. Entre as principais características do Sindhi está a capacidade de transformar alimentos de baixa quantidade e qualidade nutricional em carne e leite. Também apresenta outros aspectos de rusticidade, como resistência a doenças infecto-contagiosas, alta capacidade reprodutiva, sendo capaz de se reproduzir e produzir leite, mesmo com condição corporal baixa, além de ser um animal bastante dócil. O grande detalhe aí é você ter um animal que ele seja, como a gente fala na Embrapa, bioeconomicamente eficiente. É um animal que ele consome menos, mas ele vai produzir de forma semelhante a uma vaca girolando, por exemplo. Obviamente que esses cruzamentos, o resultado vai ser em quantidade de leite produzido inferior àquele que é produzido por uma vaca holandesa, obviamente. Essas vacas, principalmente aqui no Alto Sertão, que a gente tem vários confinamentos hoje, então essas vacas têm um potencial produtivo maior do que esses cruzamentos que a gente está testando. Só que esses animais, eles têm também um consumo maior, uma despesa maior e uma reprodução pior. Então a busca disso é essa junção desses elementos para que a gente tenha um resultado positivo em relação à reprodução e produtividade também. O cruzamento de raças leiteiras com Sindhi tem dado muito certo, porque no melhoramento genético eles puxam as características de rusticidade do Sindhi, que traz menos estresse calórico e a melhor conversão alimentar, e une as raças leiteiras, que possuem alta produtividade de leite. Cruzamentos focados principalmente no pequeno e médio produtor. Então a gente está trabalhando com a raça Jersey, que já é um cruzamento consagrado, que é o Sim Jersey, que é o Sindhi com o Jersey. Então é juntar esses dois. A gente fez um trabalho também cruzando esses animais com o holandês, né, convencional, e também com a raça chamada Frísio inglês, que é um animal semelhante ao gado holandês, só que ele é um animal de menor porte. Então a gente vai continuar com um animal de porte pequeno, um animal que tem a condição de continuar a pasto, não vá para confinamento. E além disso, a gente tem um cruzamento também, porque o Sindhi ele é um gado de dupla aptidão. Ele serve tanto para corte quanto para leite. E a gente fez um cruzamento também com o gado curraleiro, né? Um gado do Piauí, um gado que a raça é protegida pela Embrapa, e diversos produtores aí já têm esse gado no Piauí. A gente fez esse cruzamento focado principalmente na dupla aptidão. Manter a produção de leite, mas produzir um bezerro pesado. As pesquisas da Embrapa vão apontar em breve quais os cruzamentos apresentam os melhores resultados, contribuindo para o desenvolvimento e a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Esse é um trabalho de longo prazo. Esses cruzamentos a gente está fazendo já há mais de 3 anos, e a gente
espera que nos próximos 5 anos a gente tenha algum resultado consistente para o produtor. Lembrando que a Embrapa, essa a função dela, é fazer esse teste para entregar um produto pronto para o produtor não quebrar a cabeça. Quem tem que quebrar a cabeça somos nós, os pesquisadores, para que a gente entregue uma tecnologia para que esse produtor ele consiga produzir de forma despreocupada e ele consiga ganhar dinheiro e viabilizar a renda dele dentro da própria propriedade. A seguir, nossos repórteres conversaram com um engenheiro de pesca que trouxe informações de como produzir tilápias em caixas d'água. É depois do intervalo, Sergipe Rural Retrospectiva 2023 volta já. Em 2023, nós destacamos a viabilidade e cuidados que devem ser tomados por quem pretende iniciar a criação de tilápias em caixas d'água. E foi no mês de julho que a repórter Patrícia Dantas conversou sobre o assunto com o engenheiro de pesca e professor da Universidade Federal de Alagoas, Diogo Espanheiro. Ele trouxe à época dicas importantes que revelaram que até no quintal de casa é possível investir na piscicultura. A tilápia é o peixe mais cultivado do Brasil. Tem conquistado o mercado e também um paladar de muitos brasileiros. E sobre ele a gente tem sempre muitas dúvidas. Eu converso agora com o Diogo Espanheiro, que vai falar um pouquinho sobre esse prato, sobre esse peixe, na verdade, que precisa de bastante cuidado, mas que é bem cultivado e muito bem aceito, né? Isso. Aqui a gente, no nosso exemplo aqui, que é uma produção em pequena escala, né? Uma produção que a gente pode fazer no fundo de quintal, numa casa, numa pequena propriedade, geralmente pergunto quais são os principais cuidados que deve ter com a criação, com a produção desses peixes nesse sistema. Então a gente pode elencar 3 cuidados principais. O primeiro seria a alimentação, o segundo, o cuidado com a quantidade de peixe que vai ser instalado no tanque, e o terceiro, um cuidado com a qualidade de água. Só que todos esses cuidados eles estão entrelaçados, um depende do outro, um é consequência do outro. Então a quantidade de peixe que a gente vai colocar no sistema vai depender da nossa estrutura e de como a gente cuida da água, tem esse tratamento de água e como a gente vai alimentar. Então, em relação à alimentação, eu sempre aconselho a trabalhar um alimento, a ração artificial, uma ração que as empresas fornecem, que a empresa que passa por uma fábrica de ração, porque essa ração é uma ração de ótima qualidade, uma ração específica para a espécie e vem com todos os nutrientes necessários para a espécie. E sempre quando for trabalhar essa ração, você trabalha uma ração de boa qualidade. Nunca ir pelo preço, ou sempre procurar uma marca referência no setor, uma marca referência que traga uma boa qualidade, porque se você já trabalha uma ração de boa qualidade, você vai ter no final uma água de boa qualidade também. Só que o que acontece quando a gente tenta intensificar um pouco mais, colocar uma quantidade mais de peixe do que o sistema precisa. Então quando a gente coloca uma quantidade um pouco maior de peixe que o sistema precisa, o peixe junto com ração, ele vai formar, entre várias coisas, o que é mais importante a gente estar atento são o que a gente chamamos de compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados eles são altamente tóxicos ao peixe. Então, se eu tenho uma quantidade grande de peixe, eu tenho uma alimentação inadequada para o peixe, eu vou ter bastante compostos nitrogenados. E para eu resolver essa questão dos compostos nitrogenados, eu tenho que ter um filtro biológico. Então, nesse filtro biológico, a gente atende com uma série de bactérias, que a gente chama de bactérias nitrossomonas ou as nitrobacters, são as bactérias que fazem a decomposição desses compostos nitrogenados. Então, dentro desse sistema biológico, o que acontece? A qualidade de água está, se tiver em excesso de compostos nitrogenados, passa pelo filtro, passa por essas bactérias que transformam esses compostos nitrogenados que são tóxicos ao peixe em um composto que não é mais tóxico ao peixe. Então, sempre tem que pensar uma quantidade razoável de peixe que você não atinja esses compostos nitrogenados de forma que seja tóxico ao peixe. E a gente percebe nesse sistema que a oxigenação também da água é levada muito a sério. Quais são os principais riscos para que uma água seja, riscos da água que não seja tão oxigenada como a gente está vendo aqui? Isso, e sempre quando a gente aumenta um pouco a quantidade de peixe no ambiente, esse peixe vai estar respirando mais, vai estar consumindo mais oxigênio e às vezes o fornecimento de oxigênio natural ao peixe não é suficiente. Então quando acontece isso, a gente faz uma incorporação desse oxigênio através de algumas bombas, alguns sopradores. E essas bombas são aquelas bombas que soltam bolinhas na água e essas bolinhas então incorporam o oxigênio à água e assim fica apto aos peixes. Então esse controle tem que ser diário.
e principalmente, né, eu digo assim, diário, mais de uma vez ao dia. Porque quando houver uma baixa de oxigênio, alguma coisa está errada. Ou você tem muito peixe, ou seu dimensionamento desses sopradores, desses aeradores, dessa estímulo de mais oxigênio no ambiente não está bem dimensionado, ou você pode estar dando alimento a mais, né? Então está sempre tendo algum problema nesse sentido. Você falou sobre alimento a mais. É importante que o criador tenha cuidado de nem oferecer muito alimento nem pouco. Quais são os riscos do pouco alimento e também do alimento em demasia? Isso. O pouco alimento não vai trazer uma nutrição adequada. Essa nutrição inadequada vai dar um retardo na produção, podendo provocar até a morte do peixe por falta de alimento, uma imunidade mais baixa, contaminação por alguma enfermidade e vir a causar um dano à produção. Se eu dou em excesso, então o excesso vai gerar matéria orgânica no sistema, essa matéria orgânica vai gerar aqueles compostos nitrogenados que eu tinha comentado no começo. Esses compostos nitrogenados são extremamente tóxicos ao peixe. Então o excesso faz mal e o pouco também faz mal. E aí, qual seria então a quantidade ideal? Sempre que a gente vai fazer um trato de alimentação, o animal ele come uma relação com o seu peso vivo, em porcentagem. Por exemplo, se você quando compra uma ração, essa ração vai vir com várias tabelas. E dependendo de cada fase de vida do peixe, ele vai se alimentar com uma quantidade em relação ao seu peso vivo. Vamos supor, eu tenho um peixe que hoje está com meio quilo e numa tabela de racionamento de uma determinada fábrica de ração, esse peixe que está com meio quilo, hoje ele come 3% de sua biomassa. Então eu tenho que saber qual é o peso de cada peixe, fazer uma continha para saber quanto meu tanque tem de peixe ali em quilos e faço aquela relação. 5% daquele peso é a quantidade de peixe ou a quantidade de ração que a gente tem que fornecer ao peixe. E quem quiser criar tem espaço, tem mercado e é só realmente se especializar e conquistar espaço, né? Tem sim, e essa atividade de produção em caixa, ela se encaixa muito bem para aquele pequeno produtor rural, aquele produtor que vai produzir e consumir seu próprio, né, para seu consumo próprio e poder vender um excedentezinho, um pequeno excedente na feira. Muito obrigada pelas informações, é com vocês aí no estúdio. E a edição de hoje do Sergipe Rural Retrospectiva 2023 fica por aqui. A gente agradece sua companhia. Na próxima semana, a gente exibe o último programa da série. Até o nosso próximo encontro. Até lá!